bem, terça-feira, 21 de setembro, dia da árvore. Olha só, você já plantou uma árvore? O verde, a floresta, a natureza agradece. Hoje é dia também de São Mateus, apóstolo, né? Esse grande apóstolo que nos deixou um testemunho maravilhoso, escrevendo o Evangelho para nós, né? São Mateus foi chamado por Cristo quando estava em sua banca de cobrador de impostos. O que Jesus disse? Segue-me, segue-me. A voz do chamado foi tão forte que o desejo de ficar onde estava, acomodado em sua barca, foi deixado para lá e ele seguiu a Jesus, seguiu a Cristo. Olha que beleza, deixou que a voz ecoasse dentro dele aquele chamado, segue-me. Largou tudo, pois vislumbrou a grandeza do Senhor que o convidou. Olha aí, Jesus também me chamou, Jesus te chama para segui-lo, para estar com ele, para ser um colaborador no anúncio do Evangelho, né? Deixemos-nos também nos transformar pelo Evangelho e escutemos a voz do Senhor que nos chama a sair de nós mesmos, a praticar o amor, a sermos generosos, a sermos caridosos e, sobretudo, a sermos comprometidos com o Evangelho, para que o mundo seja melhor, para que não haja paz, não haja violência. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é do próprio Mateus, hoje dia dele, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pistas. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Não sabemos bem qual era a vida daquele cobrador de impostos, nem porque Jesus o escolheu. O certo é que quando Jesus o chamou, e ele levantou-se para seguir o Mestre, já não era o mesmo homem de antes, era um escolhido, um chamado, mas principalmente um homem disposto a deixar tudo por Jesus. Sua vida mudou porque tinha sido conquistado e seduzido pelo Cristo. Testemunhou fielmente o Evangelho de Cristo, não só com palavras, mas com a própria vida. Foi mártir também. O único evangelista e apóstolo que não foi martirizado foi João, o evangelista que morreu cego, idoso, escravo, na ilha de Patmos. Então, meus irmãos, Jesus chama um publicano, um cobrador de impostos. Era uma pessoa mal vista pela comunidade. Por quê? Era a pessoa que agia em nome do Império Romano. O Império Romano oprimia, maltratava, perseguia os cristãos, explorava, né? Não tinha limites para explorar. E Mateus representava o Império Romano. Então era uma pessoa mal vista, não desejada pelos cidadãos do Império, pelos súditos, né? E aí Jesus chama aquele homem. A comunidade não entende, né? Olha aí, Jesus foi à casa de Mateus e sentou à mesa junto com muitos cobradores. E alguns fariseus até questionaram aos discípulos de Jesus
Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus chama aquele homem para ser um discípulo dele, para aquela comunidade. Estranho isso. É aí que Jesus então diz: olha, quem precisa de médico é quem está doente. Quem está são não precisa de médico. Então Jesus mostra para a comunidade que ele vai na contramão daquilo que a comunidade pensa. Ora, Jesus chama alguém que diante daquela religião não teria chance. Já eram excluídos pelo sistema religioso, pelas autoridades. Então Jesus passa, chama aquele homem e ele permite que o chamado de Jesus perpasse todo o seu ser, e ele é capaz então de deixar aquela vida e ser um seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus. Se torna o quê? Um evangelista. Olha que interessante, né? Testemunha ocular dos atos de Jesus, das atitudes de Jesus, dos gestos de Jesus. E qual é o fim dele? O martírio. Então, a voz de Jesus ecoou tão forte dentro daquele pecador público que ele é capaz de acolher aquele chamado. E aí vem uma pergunta: eu deixo a voz de Deus ecoar dentro de mim? Eu que fui batizado, fui crismado, às vezes já estou, desde quando nasci dentro da igreja, às vezes acho que sou melhor do que o outro, às vezes acho que já sou santo o suficiente, já sou autossuficiente, prepotente, orgulhoso. Às vezes aquele que chegou na comunidade ontem, a gente acha que nós temos mais direito do que ele. Não, meu irmão. Jesus vai atrás daquele que está perdido. Jesus vai atrás daquele pecador. E nós temos que ser como Jesus. Não ficar feliz somente com aqueles que estão vindo à igreja, mas ir atrás daqueles que estão afastados, daqueles que não estão no redil. Deixar as 99 ali e ir atrás da ovelha que está lá dispersa, perdida, muitas vezes ferida, machucada. Às vezes a gente se contenta com 200 que está na igreja, mas tem 400 fora. Tem 300 na assembleia, mas tem 500 que estão lá fora, que não vieram ainda. É atrás desses que a igreja, que os missionários, que as pastorais, o movimento tem que ir atrás. Então rezemos e peçamos a São Mateus que interceda por todos aqueles que trabalham nas nossas comunidades, para que Jesus seja conhecido e seja anunciado. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu ministério, na sua comunidade. Graça e paz.